Enxergam minha tela? Pode prosseguir, Rodrigo. Beleza, fechou. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai falar um pouco hoje sobre esse lado prático da Revolução Industrial e da Revolução Digital e da Indústria 4.0, que é a quarta Revolução Industrial, mas não com um viés somente de indústria, tá? Então, eu quero que vocês abram a mente e tentem observar o que eu vou tentar transmitir para vocês aí de uma forma bastante abrangente, tá? Então, vamos lá, eu sou Rodrigo Backendorf, eu tenho aí um pouquinho mais de 20 anos de trabalho na área de TI, algumas pessoas falam que é quase 30, mas eu prefiro dizer que é um pouco perto dos 20. Eu já trabalhei em praticamente todas as áreas de TI, desde suporte, desenvolvimento de sistema, passei por automação industrial, automação hospitalar, infraestrutura, telecom, enfim, uma pancada de áreas, e hoje eu sou gerente de TI da Ciplan. A Ciplan, ela é aqui em Brasília, tá? É uma fábrica de cimento, uma das maiores do Brasil, e em janeiro desse ano ela foi comprada por um grupo francês chamado Vicar. Então a gente passou a ser uma das maiores fabricantes de cimento do Brasil. E também, como grupo, uma das maiores do mundo. E aqui na Ciplan a gente tem uma pegada muito forte de inovação tecnológica, de trazer novas ferramentas, novas formas de trabalhar para que a gente consiga melhorar os nossos processos. Beleza? Então, esse é um pouco de mim. Aqui está o meu contato, meu e-mail pessoal, o meu telefone e também, se vocês quiserem me encontrar pelo LinkedIn. Ok? E, assim, para a gente conseguir tocar essa TI, essas mudanças todas, o peso que é a gente responder por uma TI em qualquer companhia, independente de seu tamanho, eu sempre busquei no esporte algum tipo de apoio psicológico, apoio físico, enfim, uma forma de descarregar o estresse, descarregar o nervosismo e de também me melhorar como pessoa. Então, eu sou praticante de mountain bike há muitos anos, é o meu esporte predileto, e para melhorar minha performance do mountain bike, eu busquei alternativas para fazer durante a semana e encontrei o CrossFit. Cara, CrossFit com mountain bike, pô, isso te dá um condicionamento cardiorrespiratório muito forte, te dá força, musculatura, enfim, um monte de coisas que eu precisava para melhorar lá no mountain bike. E uma das coisas que o CrossFit faz, dos exercícios do CrossFit, é a corrida. Pô, curti corrida, comecei a correr 1 quilômetro, 5, 10, meia maratona e comecei a pegar gosto pela coisa. Só que, cara, eu precisava melhorar o tempo inteiro e, às vezes, eu não conseguia achar de que forma eu poderia melhorar o meu rendimento. E aí entra o primeiro pilar da minha vida, é o poder da observação. A gente precisa, às vezes, parar, olhar o que está acontecendo à nossa volta, escutar, analisar, entender o que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente pessoal, e encontrar mecanismos onde a gente pode ser mais eficiente, pode ser mais efetivo, enfim, onde existem possibilidades de melhoria. E se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ver que isso está por todo lado. Então, eu fui buscar performance extrema no Google e me deparei com esse cara aí, o carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 é um dos equipamentos mais performáticos do mundo. As equipes, elas têm um monitoramento online do carro, elas têm análise preditiva de falhas que possam acontecer no carro, elas conseguem ajustar esse carro a qualquer momento, eles têm um domínio e um controle total do carro durante todos os testes e durante toda a corrida. E, além disso, esses caras têm uma base de dados, de informações que vão ajudar no desenvolvimento do carro ao longo do ano e também para as próximas gerações. E depois isso vira tecnologia no carro que a gente anda hoje. Né? Pô, mas beleza, Fórmula 1, mas como é que eu trago isso para mim, para que eu melhore meu condicionamento físico? Então eu conheci esse cidadão aqui, que chama Garmin Fenix 5. Ele é um smartwatch de esportes, voltado a esportes, e ele literalmente faz uma telemetria do meu corpo inteiro. Ele mede desde meu batimento cardíaco, como que minha respiração funciona, como que meu corpo cansa, como que meu corpo recupera, e ele me gera uma pancada de indicadores de performance, que era o que eu precisava para me entender, para me conhecer e para buscar melhorias. Então, por exemplo, num treino de mountain bike, eu consigo ter muito além do GPS por onde eu andei, altimetria, como que meu coração bateu, eu consigo também saber qual foi o impacto desse esporte no meu corpo.
se ele foi desgastante, se ele melhorou meu condicionamento físico, se ele não teve impacto nenhum, em quais zonas o meu coração bateu, para saber se eu estou usando muito do meu coração ou se eu estou usando menos. Levando esse cara para a corrida, eu também tenho dinâmica de corrida, passos por minuto, a distância da minha passada, em que momento de uma corrida ou de um treino o meu corpo começa a perder performance. E baseado nisso, eu comecei a me ajustar e comecei a melhorar o meu rendimento, né? Ao longo aí de alguns meses usando a ferramenta, pessoal, um detalhe, eu não estou aqui para vender equipamento, eu vou falar de várias marcas, de vários equipamentos, mas eu só vou demonstrar casos reais de como a tecnologia ela já existe com a gente, tá? Então, por favor, não se apeguem a marcas. Aqui eu tenho gráficos do quanto o meu condicionamento cardiovascular está melhorando, o quanto o meu batimento cardíaco está ficando cada vez mais baixo em descanso, métricas sobre quanto eu corri, quanto que eu pedalei, quanto que eu fiz crossfit, enfim, é uma infinidade de indicadores que me mostram o meu condicionamento físico e a minha melhora. Só que, pô, beleza, cara, eu comecei a ver que eu tinha uma deficiência de força nas pernas. E aí eu precisava melhorar essa força. E aí eu procurei um exercício no CrossFit que pudesse melhorar a minha musculatura das pernas. E esse exercício chama Box Jump. Se vocês não sabem o que é um Box Jump, é esse carinha aqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Talvez o vídeo dê uma pipocadinha aí. Isso aí é essa humilde pessoa que, fazendo box jump, feliz da vida no CrossFit, pô, consigo saltar uma caixa de 80 centímetros e tal, mas, pô, beleza, cara, eu sou inconformado com o que eu tenho hoje, cara, eu preciso mais, eu preciso melhorar, e eu fui buscar como melhorar minha performance no CrossFit, no box jump. E aí eu me deparei com esse cidadão aqui. Acabei de preparar o robô, hein? Meu, esse cara não só faz box jump melhor que eu, como ele faz backflip. Olha isso. Olha só. Então, galera, o que eu quero dizer para você é o seguinte, cara, por melhor que eu seja como um humano e mais treine e tudo mais, existe uma tecnologia que pode fazer a mesma coisa que eu, talvez de uma forma melhor. E é isso que a gente vai falar aqui ao longo desse nosso webinar. Esse cara que eu mostrei aí é o Atlas. O Atlas é um humanoide de uma empresa americana chamada Boston Robotics, e a função desse cara é repetir movimentos humanos. Esse cara pode trabalhar como um vigia, ele pode trabalhar como um carregador de caixas, ele pode carregar uma maca dentro de uma ambulância, ele tem uma infinidade absurda de funcionalidades. Sugiro que depois do webinar a gente pode até colocar o link da Boston Dynamics no YouTube, enfim, em todas as redes sociais. Vocês vão ver o quanto esse robô consegue se equilibrar, consegue saltar, consegue fazer movimentos de ginástica, consegue fazer uma infinidade de coisas. Só que, pô, beleza, a pegada de robô, humanoide e tal é super legal, só que o lado prático disso é um pouquinho, às vezes, diferente. Então, a Boston Dynamics também começou a fazer robôs industriais. Esse cara aqui é o PIC, ele é um robô de paletização. Para quem não sabe o que é paletização, ele faz o carregamento e descarregamento de volumes em pallets, que são aquelas estruturas de madeira que são empilhadas em caminhões e transportadas. Esse cara carrega 720 caixas por hora. Mas esse cara tem um problema, ele é estático. Ele só consegue pegar de uma esteira rolante, largar em cima de um caminhão, pegar de cima do caminhão, largar de volta na esteira rolante. Aí eles desenvolveram o Handle. O Handle, ele é um robô de picking, ou seja, você faz o seu pedido para uma determinada companhia, digamos uma Amazon da vida, o Handle recebe o seu pedido, ele caminha por dentro do depósito, pega as suas caixas, coloca no pallet para ser embalado, colocado no caminhão e vai embora. Ou seja, ele repete com muita maestria, com muita velocidade, com muita precisão, o trabalho que hoje é feito por algumas pessoas. E a Boston Dynamics, ela também brinca com algumas coisas. E ela fez esse carinha aqui, que parece um cachorro,
né, que é o Spot. Esse cara que parece um cachorro, quando vocês visualizarem ele no YouTube, depois do webinar, vocês vão ver que esse cara ele se movimenta com uma maestria incrível. Ele consegue caminhar mais rápido que um humano. Ele tem uma infinidade de sensores customizáveis, de calor, de visão, de N tipos diferentes, e pode ser usado para segurança de perímetro, monitoramento de ambiente, trabalho em ambiente confinado, que hoje é um problema grave, é um problema crítico, transporte de carga, enfim, uma infinidade de coisas. Então, a ideia da Boston Dynamics é desenvolver robôs para realmente substituir atividades hoje realizadas por humanos. Existe uma versão turbo desse cara, que na foto ela fica meio borrada, porque esse cara está correndo numa esteira a mais ou menos 45 km por hora. Então, imaginem um robô de segurança que vai cuidar do pátio de uma fábrica, que consegue enxergar no escuro e com uma velocidade aí de quase 50 km por hora. Imagina a eficiência de segurança que uma empresa dessas teria. Só que, pô, galera, a indústria 4.0, ela não acontece só na indústria, tá? Eu costumo dizer que isso é uma, como está escrito ali, é uma transformação para o pensamento tecnológico. A gente tem que desvincular um pouquinho esse nome de indústria e levar para a transformação digital, para avanço de tecnologia, para sistemas de melhoria, para outras coisas. A indústria 4.0 está muito relacionada ao conceito de quarta revolução industrial. Ok? Ela nasceu lá na indústria, mas ela já está no mundo inteiro, ela já está nas nossas vidas. E como é que esse negócio funciona? Existe um ciclo que ele é muito parecido em praticamente todos os sistemas de inovação e de indústria 4.0. Tudo começa com sensores, ou com alguma forma de gerar dados. Depois dessa geração de dados, ou por sensores, ou por uma pessoa alimentando um sistema, ou por, enfim, qualquer tipo de input, esses dados, depois de tratados por ferramentas de BI, ferramentas de analytics, eles se transformam em informações. Baseadas nessas informações, nós tomamos decisões e monitoramos os resultados dessas decisões. Dependendo do que for, se for uma decisão correta, efetiva, com resultado bom, seguimos adiante. Não, não é, fizemos uma decisão errada. Voltamos, corrigimos, começamos o ciclo novamente. A gente aprende com essas operações e, tendo esse ciclo até o aprendizado pronto, concluído, a gente começa a automatizar. Então, toda a base da indústria 4.0, toda a base da inovação tecnológica, toda a base da transformação digital, ela está nesse ciclo de melhoria contínua, nada mais do que uma melhoria contínua. E para que isso funcione, a gente tem uma pancada de componentes. Eu não vou entrar em todos os componentes aqui, porque o tempo é curto, mas eu vou citar alguns cases utilizando alguns desses caras, tá? Os mais comuns, pô, assistente pessoal, hoje em dia qualquer celular já tem. Software de inteligência artificial, bots. Cara, tu liga hoje na NET, tu liga na Vivo, tu liga em qualquer central de atendimento, quem te atende é um bot. Se o bot não conseguir resolver, aí passam para um humano. Então, isso daqui hoje já é uma realidade, né? E, assim, a tecnologia, ela imita a vida real. Vou mostrar para vocês. Imaginem eu e a minha esposa estamos viajando de carro e eu começo a escutar um barulho toda vez que ela pisa no freio. E aí, tudo bem, é só um barulho, segue adiante, vamos embora. Passou um mês, pô, aquele barulhinho continua, aí ela fala para mim, pô, Rodrigo, o pedal do freio tá dando uma vibradinha. Fala, dá nada, toca a bala aí e vamos continuar a viagem. Cara, a gente usou o carro 2 meses, pô, barulhinho chato, vibraçãozinha chata, de repente a gente fica sem freio, vai para a concessionária com o carro, o mecânico faz um cheque e me fala, Rodrigo, tu destruiu o sistema de freio do carro, o ABS está quebrado, pastilha de freio acabou, as pinças estão tudo destruído. R$10.000 para consertar. Caraca, velho, fui lá, paguei os R$10.000, o carro voltou a funcionar, tudo bonitinho. Um ano depois, estamos eu e ela andando de carro novamente, ela pisa no freio, o mesmo barulho. O que acontece na minha cabeça? Opa, peraí, esse barulho, da última vez que aconteceu, eu tive tive um prejuízo de 10 mil, quebrou todo o sistema de freio do carro. Vou levar na concessionária. Quando eu levei na concessionária, o cara olhou, não, Rodrigo, realmente o desgaste da pastilha está bastante avançado,
a gente precisa substituir, porque senão vai quebrar todo o sistema de freio de novo. O que aconteceu aqui? Meu amigo, sensor de ruído, meu ouvido escutou o ruído. Sensor de vibração lá no pé dela. Ela sentiu que tinha alguma coisa de errada. A primeira vez que aconteceu, a gente tocou adiante, azar. Depois de acontecido, analisado o resultado, analisado todo o problema, a gente entendeu que toda vez que acontece aquela sequência de problemas ou de situações, existe uma probabilidade grande de acontecer uma falha naquele determinado lugar. Então, machine learning. Aprendi que toda vez que essa situação se repetir, eu preciso tomar uma ação. Vamos novamente à vida real. Esse é um case de uma usina hidrelétrica aqui do Brasil. Eles implementaram um sensor de ruído, sensor de vibração e um controle de fluxo para a movimentação dessas turbinas. Em um determinado momento, uma turbina quebrou e eles tiveram um prejuízo milionário, eles ficaram alguns meses sem funcionamento dessa turbina e foi identificado que foi uma falha no sistema de manutenção. A ferramenta de monitoramento deles detectou que naquela época que aconteceu a falha, existia uma diferença no sensor, nas ondas geradas pelo ruído da água passando por dentro da turbina. E eles alimentaram essa ferramenta de machine learning, informando todos os dados e a frequência de onda, a modificação do que aconteceu. Passados alguns meses, novamente, esse ruído voltou a acontecer, o sistema de machine learning avisou, olha, está aqui acontecendo esse ruído novamente, foi o mesmo que aconteceu alguns meses atrás, e quando isso aconteceu, o problema era numa peça X que gerou um desgaste, enfim, um problema na turbina. Os caras foram lá, programaram uma manutenção, substituíram a peça que estava com desgaste e a turbina voltou a funcionar. Custo lá embaixo, muito menos tempo parado, muito menos prejuízo. Outros exemplos, vamos lá. Pô, eu preciso restringir o acesso à entrada em uma torre sei lá, uma torre de rádio, uma torre de transmissão, ou em uma sala, ou em alguma coisa. Pô, beleza, eu vou lá e boto a biometria. Só que o cara abre a porta e entra o funcionário e mais um amigo dele. Como que eu controlo isso? Pô, eu posso botar um sensor de movimento, eu posso botar um sensor de calor que detecta que ali dentro tem 2 corpos. Então, eu consigo identificar que tem uma pessoa autorizada e uma não autorizada. Ah, mas para subir nessa torre, o cara precisa de EPIs, ele precisa de capacete, máscara, óculos, enfim, uma série de EPIs. O que eu faço? Eu coloco etiquetas de RFID nesses EPIs, crio uma cerca eletrônica nessa região onde o funcionário vai entrar ou pode entrar, autorizo e defino que esses EPIs são obrigatórios. E no momento que alguém chegar naquele lugar ali, a ferramenta, os sensores vão detectar que existem EPIs faltando. Ele vai disparar um aviso lá no monitoramento. Olha, tem 2 pessoas dentro dessa área que é restrita, uma pessoa com todos os EPIs e a outra está faltando capacete. Manda alguém para lá, ou não abre a porta, ou enfim, dispara um alarme, ou faça alguma coisa para evitar que a pessoa esteja onde ela não foi autorizada. Cara, existem milhares de formas de fazer indústria 4.0. Triangulação Wi-Fi, não sei se vocês já ouviram isso é bastante comum até. Cara, vocês podem triangular o fluxo das pessoas e aonde as pessoas mais ficam paradas dentro de um supermercado e vender essas áreas para os fornecedores de mercadoria, incentivando o consumo de determinados materiais. Ou vocês podem definir as zonas de fluxo por dentro de um depósito para identificar quais são os produtos que mais saem, aonde que eles ficam melhor posicionados para que se leve menos tempo entre o carregamento e o descarregamento do caminhão. Uma série de formas. Usar RFID em itens de estoque para controlar a entrada e saída de materiais e até mesmo o inventário em tempo real dos materiais. Esse caso aqui é um caso da Vicar, a empresa na qual eu trabalho também. Eles imprimiram em impressoras 3D usando concreto arrecifes de corais. E a Vicar, em conjunto com uma organização europeia, eles estão pegando áreas no mar onde tem tido um problema de desgaste desses arrecifes e eles estão reconstruindo essa região utilizando impressora 3D.
Impressora 3D dá para fazer qualquer coisa, tem cara que faz orelha, nariz, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Agricultura, pô, máquina autônoma já é normal, a Tesla dirige sozinho, tem carro aqui no Brasil que estaciona sozinho, mas um caso que eu acho muito interessante aqui é o uso de drone. Imaginem que vocês podem sobrevoar, eu sei que a gente tem diversos públicos aqui nos ouvindo, mas então eu tentei pescar um case de cada macro ambiente, digamos assim. Imaginem que o drone sobrevoou a sua plantação, as imagens geradas por esse drone foram analisadas por um software de análise de imagens com inteligência artificial, enfim, machine learning, toda essa parafernália de coisas. Ele identificou que em determinados pontos específicos tem alguma deficiência ou de fertilizante, ou enfim, de insumos na terra para fazer com que a vegetação, aquele plantio cresça. Então, ao invés do proprietário da fazenda pulverizar a fazenda inteira, porque ele não sabe aonde que ele tem que tratar, ele vai tratar pontos específicos da fazenda dele. Então, imagine o custo com irrigação, o custo com pulverização de fertilizantes, de tudo mais, que esse proprietário dessa fazenda vai ter. Ele vai ter uma redução absurda. Inteligência artificial para diagnóstico de imagens. Isso aqui já é uma realidade também. Reduz absurdamente casos de falsos positivos. Essa imagem é de um diagnóstico de câncer de mama. O diagnóstico ele acontece em pouquíssimos segundos em comparação, em contrapartida, a formação de um médico para poder fazer esse tipo de exame, ele chega a 10 anos. Essa imagem, especificamente, é de um caso de uma universidade inglesa, onde o governo inglês ele exige que todo o laudo de câncer de imagem de mama tem que ser analisado por 2 médicos. Se os 2 médicos tiverem a mesma resposta, o mesmo laudo, o exame é liberado. Caso tenha alguma divergência, vai para um 3º médico. Só que isso demora muito tempo, é muita gente, é muito papel, é muita coisa. O software, ele simplesmente recebe a imagem, analisa e dá o resultado. Então, extremamente eficiente. Um outro caso no Brasil, que a gente tem mais ou menos 60 hospitais no Brasil fazendo cirurgia robótica. Tá? Até onde eu vi, são 16 desse robô, que é o Da Vinci. O médico ele fica operando o robô através de uma interface de imersão, ou seja, ele enfia o rosto dele numa tela e ele controla os comandos, ele controla as pinças enfim, a parte que entra no corpo humano com os dedos, certo? E o robô ele tem uma inteligência que ele prevê qual é o tipo, ele prevê quais são os movimentos que o médico vai fazer baseado no tipo de cirurgia que ele está fazendo. Ele ajuda o médico a controlar. Então, se o médico tremeu ou se o médico fez algum movimento fora do esperado, o robô não repete esse movimento. Isso reduz riscos da cirurgia, reduz tempo de recuperação, reduz, enfim, complicações, infecção hospitalar. O próprio custo do paciente internado reduz bastante, porque a cirurgia é muito menos intrusiva. Então, ele faz a cirurgia, rapidamente ele se recupera e ele libera. Mais cirurgias, menos tempo, menos custo, enfim, vários benefícios. E um cara que mais está transformando as tecnologias hoje é a indústria militar. A gente não gosta de guerra, não gosta de nada relacionado a isso, mas, queira ou não, é o que tem desenvolvido a humanidade ao longo dos tempos. O governo americano, ele investe muito pesado nessas 3 áreas que a gente está apontando aqui. Energias alternativas, robótica e inteligência artificial e evolução humana. Energias alternativas, porque cada vez mais a gente tem robôs, a gente tem equipamentos móveis, a gente tem equipamentos wireless. Robótica e inteligência artificial, por todos os motivos que eu mostrei para vocês ali, e por uma série que vocês podem pesquisar no Google. E evolução humana, porque cada vez mais a gente vai viver mais, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que esse slide representa um pouco daqueles 3 pontos. A gente precisa de evoluir, a gente precisa melhorar as nossas condições, a gente precisa energia para fazer com que essas ferramentas funcionem,
E aqui a gente tem um caso de um cadeirante que está usando um exoesqueleto, que nada mais é do que um robô que se adapta ao corpo humano, alimentado por algum tipo de energia, e que tirou esse cara de uma vida com certas restrições em uma cadeira de roda e deu mobilidade a ele. A próxima imagem, depois disso, é tirar as muletas e esse cara vai caminhar. Imaginem o quanto isso transforma a vida de uma grande parte da população mundial. Então, assim, resumindo, benefícios da indústria 4.0, produtividade, qualidade, custos operacionais menores, faturamento, enfim, lucratividade, todos aqueles benefícios que a gente já sabe. E também, para o lado humano, a gente acaba tendo menos acidentes, menos lesões. Pô, o cara que fica carregando caixa, machucando a coluna, vai ter um robôzinho que vai carregar a caixa para ele. Isso acaba trazendo uma melhoria na nossa qualidade de vida e também aumenta a nossa expectativa de vida. E aí, pô, convido vocês a procurar sobre esse nosso amigo aqui. Esse nosso amigo é um japonês, sinceramente, eu não lembro o nome dele de cabeça. Ele tem 85 anos e em 2018 ele foi o recordista de idade no Ironman do Havaí. O Ironman são 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo. Ele fez isso em 16 horas e chegou com um sorriso no rosto. Então, cara, 85 anos. Eu não tenho dúvida que a minha geração vai passar dos 100 anos. Mas até onde a gente vai conseguir chegar? E aí a gente tem um problema. Pô, estamos evoluindo, transformando, robotizando, fazendo um monte de coisa, mas e o emprego, né? Onde vai parar o emprego? Essa imagem, ela tá rolando aí direto nas redes sociais. Cara, a gente tem um helicóptero, um cinegrafista de uma rede de TV com um piloto e um copiloto. A gente tem a indústria de helicópteros em decadência, porque, pô, vamos lá, toda essa parafernália foi substituída por um drone com uma câmera GoPro. Então eu tenho indústria de helicóptero em decadência, eu tenho menos consumo de combustível, eu tenho menos manutenção aeronáutica, eu tenho menos custos com estacionamento do avião nos aeroportos, então menos taxas aeroportuárias, eu tenho um piloto e um copiloto que não vão ter mais essa função, e tem o cinegrafista que também perdeu o emprego, né, cara? Então, esse drone pode ser pilotado por uma criança de 10 anos. Então, percebam como uma indústria multimilionária, um helicóptero deve custar, sei lá, 3, 4, 5, 10 milhões, que foi substituído por um drone de 5 mil, 10 mil, talvez um drone Phantom um pouco mais avançado. Cara, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Eu acredito num novo modelo de educação e na transformação da mão de obra. A gente precisa ficar atento ao que está acontecendo agora, a gente precisa ficar atento a todas as mudanças tecnológicas que estão acontecendo na nossa volta, nas nossas empresas, em todos os ambientes, para que a gente se prepare para isso. E não adianta ir contra, nós estamos na 4ª revolução industrial. A primeira, a segunda, a terceira geraram emprego, geraram satisfação, geraram um monte de coisa, todos passaram e todos tiveram uma vida melhor. Isso só está se repetindo. O que é futuro? E a gente tem certeza, as máquinas elas vão fazer tudo que é repetitivo, tudo que é previsível, tudo que é processual. Os humanos eles vão lidar com gente, vão resolver problemas e vão criar. Nós somos muito bons nisso e as máquinas elas não conseguem ainda ser tão boas nisso. E onde está o limite? Qual será a autonomia de um robô? Qual o limite da ética e da privacidade? Um caso clássico, a Siri do celular iPhone, ela consegue escutar. Se eu falar, e aí Siri, qual a previsão do tempo? Ela vai me dizer. Mas e se eu falar, pô, eu quero matar aquele cara? Será que ela vai entender que eu quero matar? Ou será que ela vai entender que é uma brincadeira? Ela liga para a polícia, ela não liga? O que ela faz? Até que ponto a gente vai limitar isso? A inteligência artificial ela não consegue sentir, então ela não sabe se o que eu estou falando é real ou se eu estou simplesmente jogando o estresse para fora. Eu acredito na teoria da destruição criativa. E aí me permitam que eu leia essa teoria. Uma nova tecnologia surge e destrói milhões de empregos em indústrias inteiras apenas para construir novas indústrias no seu lugar e criar novos milhões de empregos, não para as mesmas pessoas e não imediatamente. Isso é o que aconteceu na primeira, na segunda, na terceira e agora vai acontecer na 4ª revolução industrial.
E a maior transformação ela está justamente aqui nas nossas pessoas. A gente tem hoje 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo, os baby boomers, X, Y e Z. Alguns, acho que pegou fogo em alguma coisa aqui perto, enfim. Baby boomers, há bastante tempo na indústria, bastante tempo no mercado, começando a mexer em tecnologia, em computadores, em tudo mais, depois que eles já estavam com suas carreiras consolidadas. O X aprendeu lá no início do mercado de trabalho a trabalhar com computadores. A Y já nasceu ali entrando na internet, já com essa tecnologia bem palpável. E o Z já nasceu fuçando num tablet, né? Então imaginem essas 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Um quer automatizar tudo, o outro fala que chegou até aqui sem conseguir, sem precisar de nada de tecnologia. Então a gente tem uma série de conflitos aqui. Saber lidar com esses conflitos e conseguir transpassar entre todas essas gerações é fundamental para que todos eles evoluam juntos. E a gente tem uma outra geração que vai vir para frente, que eu me dei o direito de chamar de humanidade melhorada, tá? HM. O que é isso? Cara, lembra quando eu falei lá dos Estados Unidos, investindo em 3 tecnologias e tal? Uma delas é a melhoria humana. Quando eles falam de melhoria humana, eles falam de anti-envelhecimento, cura de doenças e a melhoria humana, propriamente dito. Anti-envelhecimento, imagina que vocês consigam imprimir tecidos humanos. Então, uma pessoa que se queimou, perdeu parte da pele por algum acidente, ela vai conseguir reconstruir com uma impressora 3D aquela pele. Ou imprimir um órgão, um rim. Pô, o transplante de órgãos é extremamente complexo. Se a gente conseguir, de alguma forma, replicar isso ou produzir esses materiais, olha quanta doença, quanto problema, quanta vida a gente vai conseguir salvar. Células-tronco para reparo de lesões, reconstrução de medula, enfim, uma série de formas que possam fazer com que a gente consiga progredir com a nossa vida. Cura de doenças, nanorobôs de combate ao câncer. A ideia é injetar um robô dentro do seu organismo, esse robô ele vai encontrar as células cancerígenas e vai matar essas células, vai comer essas células. Vai acabar com o câncer. Correções genéticas. Pô, uma pessoa que tem geneticamente, por uma deficiência genética, a produção de colesterol. Eles vão conseguir entrar, alterar geneticamente a composição do seu corpo, vão eliminar esse problema e a partir dali você não vai ter mais o problema do colesterol. E isso evolui para um outro ponto, que é a melhoria genética. Não só eles vão conseguir corrigir essa deficiência do teu corpo, como fazer com que as próximas gerações, os seus filhos, netos e tudo mais, não tenham mais essa produção. Imaginem isso com Alzheimer, imaginem com todas as doenças aí degenerativas que a gente tem. Além de membros biônicos, interfaces cerebrais. O cara sofreu um acidente e perdeu um braço. Implanta um membro biônico, altera geneticamente para que o corpo não é recuse a palavra, me fugiu a palavra, mas que o corpo aceite esse membro biônico e faça com que ele controle através de uma interface cerebral. O cara pensou em mover a mão vai mover. Imaginem aonde a gente pode chegar. E aí, meus amigos, a gente é brasileiro, não desiste nunca, povo extremamente criativo, a gente sempre acha formas mais eficientes de se chegar a melhores resultados. Se vocês forem lá para fora, vai na Microsoft, vai na Dell, vai em qualquer empresa de grande porte que está trazendo tecnologia para tudo quanto é lugar, os caras que estão desenvolvendo essas tecnologias são brasileiros, são caras que nasceram aqui, se desenvolveram, estudaram aqui, e essas grandes empresas estão levando eles lá para fora porque eles são inovadores, eles são caras que o tempo inteiro pensam fora da caixa. É isso que a gente precisa. Isso tem que ser levado para as nossas companhias. Olhem como as pessoas trabalham. Pô, será que não tem um jeito mais eficiente de fazer? Será que eu não consigo botar um sistema para ajudar o cara? Será que eu não consigo, enfim, achar uma forma de produzir mais, gastando menos, sendo mais eficiente, enfim, todo aquele ciclo? E, galera, gambiarra é a mãe da inovação. Tudo nasce na gambiarra. A gente inventa a gambiarra, da gambiarra vem alguma coisa muito legal aí pela frente. E, pô, eu queria finalizar mostrando o caso desse brasileiro, João Carlos Martins. Ele é um pianista e ele sofreu um acidente e teve um problema bem grave na mão. Ele estava há 22 anos sem tocar piano com os 10 dedos. É um dos melhores pianistas do Brasil.
Em 2019, ele parou de tocar piano, em definitivo, ele anunciou a todo mundo que se aposentaria e deixou uma gigante quantidade de fãs aí sem ouvir a sua música. Esse cidadão aqui é o Biratã Bizarro, ele fez uma bizarrice. Ele é um engenheiro e ele criou uma luva biônica para esse pianista que custou R$500. Palavras dele: juntei uma luva, um pedaço de chassi de carro, um pedaço de suspensão automotiva e uma rede para descansar. E ele construiu uma luva biônica que faz com que o movimento da mão desse pianista volte a funcionar. Porque o problema dele é que ele conseguia fechar a mão, mas não conseguia abrir a mão. Então essa luva resolve o problema da abertura da mão. Esse é o João Carlos Martins se apresentando junto com uma orquestra no aniversário de São Paulo, que aconteceu agora alguns dias atrás. Então, tá aí o que eu posso compartilhar com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bacana. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua contribuição. Não tenha dúvida que é um caminho sem volta, né? A grande desafio para a economia brasileira, né? Especial para a indústria, né? Que enfrentou aí a diversidade recentemente, né? Mas os dados apontam que a quarta revolução industrial é uma oportunidade para o crescimento do país, né? Então não tem jeito, nós vamos ter que mirar para esse lado, não tem como fugir disso. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu queria agradecer o convite. Eu queria agora